Situação: o Terceiro Reich tenta manter seu posto em Berlim. Missão: invadir a capital alemã e esmagar a resistência nazista. Execução: atacar uma cidade fortificada. Administração: o premier soviético Joseph Stalin. Comando e controle: Marechal Georgy Zhukov. Os Conquistadores. Marechal Zhukov, conquistador de Berlim. Welcome to Conquerors. I'm Captain Dale Dye. Take a look at this. It's a Soviet 107mm artillery round. Now here in the Conqueror's armory, it's relatively harmless. Fired on the battlefield, a round like this could blow a hole in the ground 20 feet in diameter and obliterate anybody who's in that area. When he fought the Battle of Berlin in 1945, Soviet Marshal Georgy Zhukov had 7 million of these rounds ready to dump on the Germans. It was overwhelming firepower like that that made Zhukov a winner, the man who conquered Berlin. A batalha começou na primavera de 1945. O Exército Vermelho se dirigia a Berlim. Era uma tarefa gloriosa e Zhukov fora escolhido para comandá-la. Ele era o melhor comandante de campo soviético. Ele recebia ordens diretamente de Stalin. Sua missão era tomar Berlim e içar a bandeira vermelha no Reichstag em 1º de maio. Mas já era 1º de abril e tudo estava atrasado. Os soviéticos pensavam que os aliados ocidentais chegariam lá primeiro. Stalin estava inflexível e Zhukov teve de mandar um de seus camaradas à cidade. A batalha não começou na cidade, e sim 35 quilômetros a leste de Berlim, nas margens do rio Oder, em 16 de abril de 1945. Eram 3 da manhã quando Zhukov ordenou uma barragem de artilharia contra a defesa alemã alguns quilômetros à frente. 16,934 artillery pieces opened fire, supported by another 1,500 Katyusha rocket launchers. And they fired 1.2 million shells in 30 minutes. His orders were that every gun should fire, whether it was aimed or not, to add to the cataclysmic din that would emerge from this. Era o clímax da Segunda Guerra Mundial e Zhukov acumulara uma série de sucessos sem precedentes. Жукова знали все. И о Жукове говорили. Ну, разговор не как на митинге, но Жуков, значит, победа. Esse líder extraordinário teve um início de carreira muito humilde. Nasceu em uma família paupérrima em 1896 e foi recrutado pelo exército do czar na Primeira Guerra Mundial. Ele se juntou ao Exército Vermelho durante a Revolução Comunista em 1917 e, sendo um homem de pouca educação, encontrou uma carreira. Entre as guerras, Zhukov se tornou oficial da cavalaria e frequentou as escolas do Exército Vermelho para o Comando Maior. Estudou muito e foi promovido. Também estava entre os poucos oficiais que escaparam da execução ou da prisão durante o infame expurgo de Stalin no final dos anos 30. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, Zhukov demonstrou sua habilidade em guerra mecanizada. Esse filme data de junho de 1939. Os japoneses tentavam invadir a Mongólia. Zhukov o cercou com o clássico movimento militar de pinça na Batalha do Rio Khalkhin-Gol. A pincer movement was Zhukov's trademark. The idea was find the weakest spot or a weak spot in the flanks of the enemy forces and penetrate those, usually with a double envelopment. O duplo envolvimento é o termo militar para o movimento pinça, do qual Zhukov se utilizou para surpreender os japoneses, detê-los e destruí-los. Ele executou essa tática em conjunto com a Força Aérea
a artilharia, a infantaria e os tanques para derrotar os japoneses em 31 de agosto de 1939, estarrecendo o inimigo com sua velocidade. A Segunda Guerra Mundial começou no dia seguinte, quando os alemães empregaram a velocidade para atacar a Polônia em 1º de setembro de 1939. Eles chamaram essa nova modalidade de guerra de Blitzkrieg, um nome que o mundo nunca esqueceria. Em 22 de junho de 1941, os nazistas utilizaram a Blitzkrieg contra a União Soviética e a invadiram com 2.100.000 homens em um ataque surpresa. Os nazistas avançaram 800 quilômetros adentro da União Soviética, mas a Alemanha se enganou ao esperar que o Exército Vermelho caísse. Em vez disso, os soviéticos lutaram e a liderança de Zhukov foi essencial. Ele organizou a defesa de Moscou e contra-atacou. Com a ajuda do inverno russo de 1941, Zhukov deteve os nazistas, usando o movimento de pinça para derrotar o inimigo. Seu sucesso rendeu-lhe aos 45 anos a nomeação para vice-comandante em chefe com autoridade inferior apenas à de Stalin. Zhukov também foi promovido a marechal, que equivale a um general de 5 estrelas. Nos 3 anos seguintes, ele venceu batalha após batalha, expulsando os nazistas de solo soviético e fazendo-os recuarem de volta à Alemanha. И журнал американский Life опубликовали серию статей в годы войны о Жукове. В одной из статей говорилось: Эйзенхауэр, Паттон, Монтгомери, имя Жукова будет сиять над всеми этими именами. Zhukov era bom não só porque sabia comandar um exército, mas porque também era impiedoso quando perseguia um objetivo e fazia de tudo para alcançá-lo. He was a coarse, brutal, difficult man to work with, who thought nothing of taking huge amounts of casualties in order to accomplish his mission. But he had a natural ability. He had the capability of looking at the battlefield and seeing the battlefield in its entirety and anticipating what the enemy was to do and knowing when the right time was to react to this. No fim de 1944, Zhukov e o Exército Vermelho foram à Polônia para reclamar o território que os nazistas haviam tomado brutalmente 5 anos antes. Mas no Kremlin, Stalin parecia estar com inveja do sucesso do seu comandante. Zhukov became highly popular because of his victories, and he was recognized as a victor. This did not suit Stalin, who had to be the supreme boss in all circumstances. Stalin começou a cortar as asas de Zhukov. Em abril de 1945, o exército soviético estava prestes a avançar ao coração da Alemanha. Zhukov tinha tudo a seu favor. Era o homem certo para conquistar Berlim, o único homem. Mas Stalin resolveu dar o emprego de conquistador a outro. É interessante que em Berlim possamos encontrar tanta coisa que nos lembra a batalha ocorrida aqui há mais de 60 anos. Esse prédio faz parte da Universidade Humboldt. Ainda é possível ver as marcas dos disparos das metralhadoras. É uma cena comum em toda a cidade. Ao passar por uma rua, vemos o que um tanque russo teria visto em 1945. O formato da cidade ainda é o mesmo. Quadra após quadra, os prédios de 5 e 6 andares funcionavam como fortes. Zhukov acreditava que deviam cercar a cidade e tomá-la vagarosamente, casa a casa, rua a rua. Mas em março daquele ano, o Exército Vermelho ainda tinha território a percorrer. Os homens de Zhukov estavam posicionados ao longo do rio Oder, 65 quilômetros a leste de Berlim. Masses of Soviet T-30 tanks like this one were sent to staging areas for the battle. Zhukov knew that the Nazis would fight desperately.
So he planned to simply overwhelm them. The Germans had 1,159 tanks in the battle. The Red Army, 6,250. Mas em Moscou, Stalin refreava o famoso comandante. Zhukov já liderara 3 grupos do exército, mas agora Stalin lhe entregava apenas um. It was a very effective demotion. It was quite a slap in the face. It was like saying to Ike, you're no longer the supreme commander, you are now an army group commander, like Bradley, or somebody like that. But Zhukov was a good soldier, and he followed orders. Some say he relished having just a single command with Berlin as the target. He commanded the 1st Byelorussian Front. Front is a Russian term for what we would call an army group. Here's how the battlefield shaped up. Zhukov estava no Rio Oder. A primeira frente bielorrussa aproximava-se de Berlim em linha reta. O setor adjacente pertencia à primeira frente ucraniana, que devia varrer o sul de Berlim, deixando a capital para Zhukov. Mas o comandante ucraniano Marechal Ivan Koniev tinha outras ideias e causaria problemas para Zhukov. Koniev e Zhukov eram rivais e não se suportavam, o que era ótimo para um ditador como Stalin. Stalin saw this clash of personalities and decided to use it for his own purposes. Stalin achou que faria bem à sua imagem o fato de seus comandantes brigarem entre si. No entanto, a pressão aumentava em Berlim. Aviões ingleses e americanos bombardeavam desde 1943, matando 50 mil pessoas. Metade da cidade fora destruída e Adolf Hitler escondia-se em um abrigo subterrâneo. Однажды он в сердцах заявил в кругу своих генералов: если бы у меня был один такой полководец, как Жуков, я бы решил все задачи установления мирового господства. Em 1945, Hitler e seu grupo haviam perdido o contato com a realidade. A Alemanha sofria com a escassez de mão de obra, combustível e equipamento, mas os nazistas tinham um plano para impedir que o Exército Vermelho entrasse em Berlim. A principal força dos alemães era o grupo do Exército de Vístula, localizado entre Berlim e os soviéticos. No comando estava o general Gotthard Heinrich. Áspero, teimoso e baixo, era conhecido como o Anão Venenoso. He was a defensive expert. He had studied Soviet tactics. He had studied Soviet doctrine. He had the ability to get into the Soviets' decision cycle, to get into their mind, understand how they were going to attack, and take countermeasures to be able to defeat it. Um contra-ataque foi lançado antes da batalha, tendo como alvo o depósito de Zhukov no Rio Oder. Era uma arma secreta chamada Bombardeiro Mistel. The Mistel bomber was, in fact, a fighter strapped to the top of a bomber on struts. The bomber had been stripped and filled with explosives, and the pilot of the fighter plane took off using all 3 engines. He then would release the bomber, sending it on automatic pilot to hit the target, while he tried to make his escape. Até hoje é possível avistar crateras próximo ao Rio Oder feitas pelos bombardeiros Mistel que erraram os alvos. Outros acertaram, embora destruindo pontes importantes. Deter os soviéticos no Rio Oder era vital para os alemães. Em 3 de abril de 1945, Zhukov e Koniev apresentaram seus planos de batalha a Stalin. Berlim devia ser o alvo de Zhukov. Ele planejava atacar Berlim diretamente e utilizar seu movimento pinça, enviando as tropas ao norte e ao sul para cercar a cidade antes do golpe final. Koniev deveria cobrir a região sul da cidade, mas disse que seus homens podiam atacar Berlim diretamente ao invés de contorná-la. Ele insistiu em participar na investida. Stalin viu a tensão entre os dois homens e tirou proveito dela. And he took his eraser and he erased the boundary line between the 2 army groups. Now, to a military man, this has a very special meaning, because when you erase the boundary, that means
it's free space. That means whoever gets there first wins. O espaço livre começava onde a demarcação terminava, na cidade de Luben, 40 quilômetros a sudoeste de Berlim. O mapa indefinido da batalha pressionou ambos os comandantes. O próprio Stalin se sentia pressionado. Os aliados se aproximavam e os ingleses pretendiam tomar Berlim. O supremo comandante Dwight Eisenhower rejeitou a ideia, mas Stalin não confiava nele. O tempo era crucial e ele usaria seus 2 marechais para alcançar seu objetivo. Stalin used the competition between Zhukov and Konev in order to get into the city of Berlin as fast as possible. By getting this competition between his 2 senior subordinates, he knew they would push their own subordinates to try and beat each other into the city. Stalin deixou suas ordens bem claras. Berlim tinha de ser tomada em 1º de maio para que sua captura fosse celebrada no Dia do Trabalho. O ataque seria iniciado em 13 dias, em 16 de abril. Zhukov e Konev reuniram seus recursos e planejaram intensivamente o ataque. O prédio do Reichstag, no centro de Berlim, era o objetivo final. Mas antes que o alcançassem, eles teriam de enfrentar o general Heinrich e seus homens no Rio Oder. A barragem de artilharia do Marechal Zhukov foi iniciada no alvorecer do dia 16 de abril. Naquele momento, ele não tinha como saber que os defensores alemães tinham praticamente desaparecido. Quando o Marechal Zhukov alinhou seus soldados no Rio Oder para o avanço final contra Berlim, seu primeiro objetivo era uma elevação estratégica, o Monte Zilow. This is one of the most distinctive weapons used during the battle. It's a mobile rocket launcher, model BM-13. The Soviet Red Army troops gave it a nickname. They called it Katyusha, a girl's name which translates in English to Kathy. Cute. A Katyusha disparava 16 foguetes de 132 milímetros por salva. Os lançadores eram montados sobre caminhões. Esse está sobre um caminhão russo. Mas também era possível avistá-los em caminhões de transporte dos Estados Unidos. O efeito desses foguetes sobre o inimigo era assustador. Katyusha rocket launcher was a devastating weapon system. It was an area weapon designed to put tons of explosive into a large area. And when the rockets came down, they made a howling sound. Therefore, the name that the Germans gave to them, Stalin's organs. 1.500 órgãos de Stalin fizeram um barulho ensurdecedor quando foram lançados sobre os alemães. Junto com 16.000 canhões, eles destruíram as posições inimigas. Foram disparados 1.230.000 projéteis, uma coisa incrível. That's 98,000 tons of explosives hitting the ground. That's the equivalent of 5 times the first atomic bomb that was dropped. As armas miravam essa planície, chamada Oderbruch, próxima ao Rio Oder. Aqui o general alemão Gotthard Heinrich posicionara sua primeira linha de defesa. Mas a batalha foi desigual. Havia um tanque alemão para 6 tanques russos e um soldado alemão para 4 inimigos. As tropas alemãs eram uma mistura de unidades da Marinha, Luftwaffe e os soldados da retaguarda que nunca haviam estado na infantaria e de repente se viam jogados nas linhas de frente. Mas Heinrich tinha um plano. Para cobrir o território entre Berlim e o Rio Oder, ele organizou a defesa em linhas múltiplas. A primeira linha estava em Oderbruch, a oeste do rio. A segunda estava no Monte Zilow. A terceira estava atrás da segunda. 3 linhas ao todo formavam uma estratégia chamada defesa em profundidade. Um dia ou 2 antes da batalha, Zhukov mandou sondar as defesas alemãs. 38 batalhões do Exército Vermelho, com 700 homens cada, simularam ataques rápidos para delinear a defesa inimiga, vendo como reagiam. É uma técnica de combate chamada reconhecimento em números. Reconnaissance in force is basically sticking your neck out to find out where the enemy is. In this case, there was also the problem that the valley was covered in minefields. And so the Soviets had to advance into those minefields, just sending men forward to clear them by walking over them.
Mas Heinrich observava de perto o campo de batalha. Ele sabia que a doutrina soviética exigia o reconhecimento em números antes de uma batalha. No último minuto, levou suas tropas para a segunda linha de defesa no Monte Zillow. And so when this huge artillery barrage came in and landed on the frontline positions designed to stun and destroy the German defenses there, they basically fell, as Heinrich says, on an empty sack. Oderbru estava deserto, mas Zhukov ainda não sabia. 1 milhão de projéteis caíram sobre quase ninguém. Holofotes gigantes fariam parte do próximo movimento de Zhukov. Foi ideia sua. Ele planejava cegar o inimigo e iluminar o campo de batalha para seus soldados com 143 poderosos holofotes. Mas havia neblina e fumaça no local, o que foi desastroso. It was like putting your high beams on in a heavy fog. They could not see anything. It was reflected back. The troops all lost their night vision capability. They were blinded, and they felt they were being silhouetted for the German gunners by these searchlights behind them. A confusão diminuiu o avanço soviético. Quando amanheceu, a infantaria e os tanques das principais divisões de Zhukov encontraram Oderbru praticamente intransitável. The Soviet tanks were unable to proceed freely because the Germans had swamped the area by releasing waters from a dam, so that the ground was exceedingly boggy. A água foi liberada em canais de drenagem que cruzavam Oderbru. A planície foi inundada, impedindo que os tanques soviéticos prosseguissem. Russian tanks like this T-34-85 were not at all sophisticated, but they were sturdy, reliable, and most of all, plentiful. Now, successful main battle tanks have 3 common characteristics: excellent firepower, solid armor, and high mobility. The T-34 answered the mail in all of these respects. But there were limits even to the rugged T-34's mobility. The vehicle weighs 27 tons, and through its power plant and transmission, which you can see here, develops a very respectable 18 horsepower per ton of weight. The weight of the vehicle is distributed over the track system. Each one of these tracks on either side of the vehicle has 72 separate track blocks, and each block is 19 inches wide. That gives the T-34 a relatively low ground pressure. The ground clearance is 16 inches. Even in muddy terrain, those are good numbers. But the terrain that Zhukov's tank crews encountered at the Oderbruch was so wet, so boggy, that the T-34s tended to throw tracks or bottom out. And that meant that Zhukov's tank crews were restricted to hard surface roads. And there weren't many of those. As mesmas estradas serviam para tudo, para os caminhões, a artilharia e os soldados a pé. У нас успешно. В общем, первоначально был успех, и примерно мы за первый день прошли с боями более 6 километров. А к Зиеловским высотам у нас были отроги Зиеловских высот примерно 12 километров от переднего края. Vassily Ustigov tinha sorte. Sua unidade estava indo bem, a maioria não estava. Zhukov não estava feliz com seu grupo de comando. Seus soldados estavam confinados a poucas estradas e os alemães os repeliam. Everything that they had, they targeted on these few roads. And so no matter how much force advantage the Soviets had, they could not mass these forces because they could only put a small amount of forces over these individual roads. Os alemães no Monte Zillow disparavam com uma arma poderosa, um canhão de 88 milímetros. The 88mm cannon was probably the best overall weapon of World War II. Esse canhão fora desenvolvido como arma antiaérea, mas os alemães a usavam de diversas formas, causando mais danos que um tanque matador. O canhão tinha 4 metros de comprimento, pesava 5 toneladas e disparava munição de 10 quilos que podia penetrar 15 centímetros em uma blindagem a 2.000 metros de distância. Seu alcance máximo era de 8 quilômetros. Era capaz de disparar 25 projéteis por minuto e acertava com precisão alvos em movimento.
Sua trajetória era extremamente horizontal, podendo ser disparado como um rifle. Se os alemães avistassem um tanque, o canhão podia destruí-lo, um fato que ficou bem claro no Monte Zillow. Жуков признавался, что мы недооценили вот эту труднопроходимую возвышенность, эти Зиеловские высоты. O erro de cálculo atrasou Zhukov. Ele falou ao telefone com Moscou 2 vezes naquele dia. Stalin disse-lhe que Koniev avançava rapidamente pela sua linha de ataque ao sul. Koniev seria instruído a levar seus soldados à capital alemã. A pressão sobre Zhukov era intensa. Berlim era o principal objetivo nessa guerra terrível e lhe escapava por entre os dedos. Em 19 de abril de 1945, as tropas do Marechal Georgy Zhukov finalmente haviam sobrepujado as defesas alemãs a 65 quilômetros de Berlim. Zhukov esperava que a batalha durasse um dia, mas durou 4 e a um custo enorme. Here, in 4 days of battle, the Soviets admit to losing 33,000 killed. Yet it could have been twice that total. We cannot be sure. As baixas alemãs foram menores porque eles lutavam de abrigos. Mas 25.500 defensores morreram e, por melhores que fossem as técnicas do general Heinrich, não puderam deter o maciço ataque soviético. Em 20 de abril, a artilharia de longo alcance soviética começou a atacar Berlim pela primeira vez e as tropas de Zhukov correram para a cidade. Und da konnte man sehen, was an Massenmaterial, Kriegsmaterial der Russen in Richtung Berlin zog. Alle möglichen Fahrzeuge, Geschütze, Panzer, in Massen zogen die in Richtung Berlin. На рассвете 21-го атаковали Берлин и так успешно дошли до пригород Банков и направлялись, так сказать, нацелились на центр Берлина. Но потом нас, сжимая окружение Берлина. Zhukov was pushing his tanks and guns forward as fast as they could go. Not only did he have to make Stalin's deadline and take the city by May 1st, but he also had to get there before his chief rival, Marshal Ivan Koniev. Zhukov planejava enviar suas tropas ao norte e ao sul para cercar a cidade, depois avançaria ao centro. Koniev estava longe ao sul, mas preparado para enviar ao menos uma de suas tropas à capital. O cerco de Zhukov tiraria Koniev de ação e bloquearia a entrada em Berlim de qualquer tropa alemã capaz de contra-atacar. Mas o exército alemão ao redor de Berlim estava em desordem. Um soldado se lembra de ver os outros fugindo. Die deutschen Truppen, die da noch alle durchmarschierten, von denen ich schon sprach, mit teilweise nur funkelnagelneuen Geschützen, das waren welche, die, wo Hitler immer von geträumt hat, von der großen Heeresgruppe, die ihn nun befreien soll, die gar nicht mehr existierte. Die waren ja alle auf der Flucht, waren ja alle auf dem Weg. 20 de abril, dia em que as primeiras balas soviéticas atingiram Berlim, foi o aniversário de 56 anos de Hitler. Também foi a última vez que ele saiu de seu abrigo subterrâneo. O Führer revistou uma tropa da juventude hitleriana que fazia parte da defesa da cidade. The main battle for Berlin was supposed to be fought on the Zelo Heights. Therefore, the defenses of Berlin themselves had not really been prepared. Civis e soldados se apressaram para erguer as defesas. Bondes bloqueavam as rodovias, trincheiras e barricadas foram erguidas. Tudo foi tentado para deter o avanço soviético. Os defensores de Berlim formavam um conjunto triste de soldados. Eram garotos da juventude hitleriana, velhos de milícias mal equipadas e funcionários não treinados para as linhas de frente. One thing they did have was this, the Panzerfaust. It's a portable, disposable anti-tank weapon. The Germans had about 3 million of these in Berlin. And even in the hands of those old men and boys, this could be a deadly weapon. It's a shoulder-fired, recoilless anti-tank weapon. And depending upon the model, has a range of about 50 to 200 meters. And here's what makes it so deadly. This warhead is what's known as a shaped charge. A arma é revestida de cobre e concentra a força da rajada em um único ponto.
A força é tão concentrada que transforma o invólucro de cobre em um jato de metal aquecido que abre um buraco na blindagem de um tanque. O buraco pode ser pequeno, mas o jato de metal é suficiente para matar a tripulação do tanque e inutilizá-lo. Para preparar o ataque à cidade, os cartógrafos de Zhukov construíram uma maquete de Berlim para que seus comandantes soubessem o que enfrentariam. Os minúsculos prédios e torres de igreja deram-lhes uma ideia do que veriam na cidade desconhecida e os ajudaram a compreender que movimentos seriam feitos nas rotas de ataque. Berlim era um alvo difícil por causa de sua disposição física, como o seria hoje. Primeiro, é enorme, 880 quilômetros quadrados no total. É cruzada por canais e ferrovias. Há túneis subterrâneos e as ruas acima são cercadas por prédios bem construídos, que são uma fortaleza em si. 2,5 milhões de civis permaneciam em Berlim escondidos em porões e túneis. Tessie Alsemeyer tinha 12 anos. Natürlich hatten wir Angst. Sie wissen, Sie kennen ja die Propaganda der Nazis. Uns wurde ja gesagt, dass sie als wilde Horde die Vernichtung, die also nur im Sinn hatten, uns umzubringen. Na verdade, os russos tinham um desejo de matança alimentado por sua própria propaganda. Um escritor russo chamado Ilya Ehrenberg ficou famoso por estimular as emoções dos soldados soviéticos. Se você matou um alemão, mate outro. Não conte os quilômetros nem os dias. Conte os alemães que matou. O ódio soviético pelos nazistas era induzido pelo desejo de vingança. 4 anos antes, os alemães haviam cometido atrocidades ao invadirem a Rússia. They expected the Germans as a civilized occupation force, and there came, we can say, barbarians who killed and murdered, and who looted. 19 milhões de civis soviéticos foram assassinados pelos nazistas. O Exército Vermelho estava ansioso por vingá-los à medida que se aproximava de Berlim. Em 24 de abril, 8 dias após o início da campanha, as tropas de Zhukov ultrapassaram os limites da cidade e começaram a combater, rua após rua, rumo ao centro e ao alvo de Stalin, o Reichstag. Konev se apressava em direção a Berlim e ameaçava Zhukov. On the 24th of April, some of Zhukov's troops encountered some of Konev's troops immediately south of Berlin. When the news got back to Zhukov, he was absolutely appalled. He'd expected Konev's troops to come towards Berlin, but never expected them to get that far. Em resposta, Stalin prolongou a linha que havia apagado 3 semanas antes. A nova demarcação separava os grupos dos generais temporariamente, mas Stalin ainda os deixava sem resposta. A linha terminava ao sul do centro da cidade. 1,5 km além ficava o Reichstag, que não caía no setor de nenhum dos dois homens. O principal objetivo da batalha ainda estava em jogo, e nem Konev nem Zhukov sabiam quem chegaria primeiro. Germany's Reichstag is a beautiful old building. It houses the German parliament today, just as it did in 1894 when it was first built. During the Battle of Berlin in 1945, that was the Soviets' primary objective, with Zhukov and Konev racing to beat each other to the punch. To the Nazis, that building meant practically nothing. In actual fact, the Reichstag had been burnt out in 1933, 12 years earlier, and was a complete wreck of a building. A Assembleia Nacional Nazista reunia-se no prédio do outro lado da rua, mas os soviéticos acreditavam que estas cenas haviam ocorrido no Reichstag. Para eles, o símbolo da vitória seria uma bandeira vermelha içada em seu telhado. In the propaganda, that was a symbol of Nazi government, of Nazi rule, of Nazi crimes. And so it was for them very clear, we find the fascist beast in their nest.
Era 24 de abril e as tropas de Zhukov se aproximavam, mas ainda estavam a 16 quilômetros do Reichstag. Os soviéticos haviam cercado Berlim, mas brechas em suas linhas deram aos alemães alguma esperança. O general Karl Weidlin e o restante de sua unidade saíram do Oder e voltaram para a capital, onde Hitler o nomeou comandante de Berlim. Zhukov and the Soviets had so much at their disposal, there just wasn't much Weidlin could do. He only had 50 or 60 tanks left. As it was in the beginning, so it was then. All about numbers. And these two weapons illustrate the point. This is the standard Soviet submachine gun of the era. It's the PPSH-41, known as the Papasha. Like all Russian weapons, it was easy to manufacture, sturdy, and reliable. It fires from either a 35 or a 71-round magazine. Fires at a rate of about 900 rounds per minute, and it can be fired both semi or full automatic. Now, here's the German counterpart. This is the MP-3840, 9mm, fires from a 32-round magazine at a rate of 500 rounds per minute and fires full automatic only. Now, maybe the German weapon had a slight technological edge, but here's the real strength. The Germans manufactured 1.2 million of these. The Soviets manufactured 5 million of these. A produtividade das fábricas bélicas soviéticas era prodigiosa, apoiada pela transferência de equipamentos e suprimentos dos Estados Unidos. Essas foram as ferramentas que Zhukov usou para conquistar e atacar Berlim. Após a cidade ser cercada, o combate casa a casa começou. Todo o prédio era uma fortaleza protegida. Os alemães transitavam entre porões, passando por paredes com tijolos soltos que tinham sido preparadas para isso. A artilharia soviética destruía um bairro após o outro e o Exército Vermelho limpava os prédios com submetralhadoras e lança-chamas. À medida que os soldados se vingavam da Alemanha, civis eram mortos, saqueados e brutalizados. Es ist so, dass ich Altersgenossinnen hatte, die auch nicht verschont worden sind, die ihr ganzes Leben lang merkbare Schäden hatten. O Exército Vermelho fora encorajado a cometer tais atrocidades, mas agora Moscou tentava reverter essa política. A Rússia sabia que um regime pós-guerra seria instaurado e precisava ganhar os corações e mentes do inimigo, que agora erguia bandeiras brancas de rendição à medida que os soviéticos avançavam. Assassinato e estupro foram proibidos, mas era impossível parar sob essas circunstâncias. Records from two prominent German hospitals show that something between 95,000 and 130,000 women had to be treated for as an aftermath of rape. And it is known that some 10,000 women committed suicide as a result of rape. Tessie Asselmayer se escondeu no porão como dezenas de outros. Ela foi uma das poucas com sorte. Zu den Frauen wurde gesagt, Frau komm. Es war dieses Wort, diese zwei Worte, die ganz furchtbar waren. Meine Mutter hatte mich auf den Schoß genommen, sozusagen als Schutze, Mutter mit Kind. Und das ist merkwürdigerweise, das hat geklappt. O ritmo do combate se intensificava. Homens de Zhukov vinham do norte e sul, aproximando-se de uma faixa de terra chamada Citadela, no centro de Berlim. O local era delimitado pelo rio Spree ao norte e o canal Landwehr ao sul. Aqui ficava o Reichstag e os prédios do governo nazista. Mas Koniev também perseguia o alvo. Ele e Zhukov não se comunicavam e a competição entre eles aumentava. On 28 April, Koniev's troops launched a major attack with a view to getting into the very center of Berlin by that nightfall. By 11 o'clock that morning, they realized that they were firing red on red, for in front of them were some of Zhukov's troops. Para Koniev, foi erro humilhante. Stalin refez o mapa pela última vez. A nova demarcação colocava o Reichstag no setor de Zhukov e ele ordenou que seus soldados o tomassem o mais rápido possível. Министерство внутренних дел к рассвету 30-го вышли на восточную окраину
этого квартала и через площадь увидели mračные, закопченные, избитые здания. Atualmente, a ponte Moltke ainda liga o norte ao Reichstag. É exatamente o mesmo caminho que os soviéticos seguiram para chegar ao local tão importante para eles. O prédio em si teve suas cicatrizes de guerra reformadas, mas é um monumento da batalha pela cidade. Mesmo não sendo importante para os nazistas, o Reichstag era um excelente forte. Suas janelas foram cobertas com tijolos e os alemães se defendiam ferozmente. Os soviéticos o invadiram com artilharia pesada, abrindo caminho a tiros. Cada regimento vermelho correu para lá com sua bandeira, esperando ser o primeiro a fincá-la no telhado. Como muitos filmes soviéticos da campanha de Berlim, esse foi encenado após o fato. A história da batalha e das bandeiras diferem de testemunha para testemunha. Вокруг этого очень много, так сказать, суждений разных есть, да, очень авторитетных людей, которые я уважаю, но в основном судят или субъективно, или по бесчисленным там публикациям, потому что нашлось очень много спекулянтов. Описывать там, чуть ли не один он взял арест, чуть ли не один победил, так сказать, Гитлера, так? Às 14 horas de 30 de abril, o prazo de Stalin fora cumprido. Outros afirmam que o fato só ocorreu às 22 horas e 50 minutos, no último minuto. Com bandeira ou não, a batalha não acabara. A artilharia soviética bombardeava grupos de resistência isolados que permaneciam em outras áreas da cidade. Hitler cometeu suicídio no dia 30 de abril e na manhã seguinte, oficiais alemães começaram a negociar a rendição. O general Karl Weidlin, comandante de Berlim há 8 dias, entregou a cidade em 2 de maio. Os filmes soviéticos o mostram saindo de um abrigo, mas é outro filme fabricado. A rendição, na verdade, ocorreu nesse prédio, o quartel-general do general Vassily Zhukov, um dos melhores comandantes de Zhukov. Uma modesta placa de latão marca a localização hoje. O local da rendição incondicional da Alemanha também está preservado em Berlim. Zhukov, o conquistador da cidade, presidiu o evento que os russos consideram como o fim oficial da guerra. Para eles, a assinatura da rendição um dia antes no quartel-general de Eisenhower, na França, é apenas um detalhe. O Marechal Zhukov comandou uma vitória custosa ao conquistar a capital alemã. Os soviéticos tiveram mais de 300 mil baixas na Operação Berlim. Mas para Zhukov e seus compatriotas, foi um triunfo que justificava tudo. Marshal Zhukov was the greatest Soviet general of World War II and can truly be said to be the general who beat Hitler. His heavy-handedness and his willingness to take huge numbers of casualties were such that he could have never been a general in a democratic army. We simply would not have allowed those sort of casualties to occur. But within the communist system and understanding his boss, he was the best that the Soviets had. O chefe de Zhukov era outro assunto. No desfile da vitória em Moscou, Zhukov era o herói perfeito. Cavalgou pela Praça Vermelha em um lindo cavalo branco. Stalin queria ele próprio montar naquele cavalo, mas na véspera o animal o derrubara. I should think Stalin, when he saw Zhukov ride that white horse instead of himself, he must have been intensely jealous. Simple as that. You bet he was jealous. After the war, Stalin buried his best general in dead-end assignments. Zhukov remained a non-person in the Soviet Union for 20 years. But now, the USSR is gone. In Russia today, Stalin is primarily remembered as a villain. And Zhukov, well, he's a hero. That's how he's remembered, the conqueror of Berlin. I'm Captain Dale Dye. Thanks for watching.